Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos continuando a nossa série de estudos no Meditando em Deus acerca da família. E nós estamos sobre o tema relação matrimonial. Nós estamos na segunda parte, segundo vídeo, que trata acerca da união sexual. E agora nós vamos falar sobre o propósito da relação sexual. Por ser uma relação tão forte e atrativa, é importante que entendamos o propósito com que Deus a instituiu. Instituiu o quê? A relação sexual. Primeiro, a relação sexual serve para selar a união matrimonial. Nós já vimos, em vídeos anteriores que o casamento legítimo é constituído por 3 elementos imprescindíveis. Primeiro, o compromisso solene entre um homem e uma mulher, feito para toda a vida e firmado pelo pacto dos votos nupciais. Segundo, o testemunho diante da sociedade, com a aprovação dos órgãos competentes, já que se trata de um estado civil público, ou seja, seria o casamento civil, além do compromisso entre os dois, pacto mútuo, que é feito diante dos convidados, das famílias, dos familiares, dos amigos, também é um testemunho diante da sociedade e dos órgãos competentes que consolidam essa união como um estado civil público, o estado do casamento. Terceiro, a união física dos dois no leito matrimonial, ou seja, a primeira relação sexual consolida o casal logo após esses 2 primeiros elementos imprescindíveis. A relação sexual completa e consuma o casamento. Segundo destaque que nós gostaríamos de dar sobre o propósito da relação sexual é que a relação sexual serve para a procriação da raça humana. Isto parece óbvio demais, ainda que nem toda relação sexual seja realizada com essa finalidade, ou seja, não é toda relação sexual que surgem filhos. Mas Deus dotou a mulher com a capacidade fisiológica para conceber apenas em uns poucos dias de cada mês, o que significa que não é seu propósito que toda relação sexual resulte em procriação, mas que exijam períodos específicos, que na ciência é chamado de período fértil da mulher, onde ela está mais propensa a gerar filhos. Entre aqueles que ignoram a vontade de Deus, observamos 2 tendências extremistas, que existem às vezes até dentro do contexto religioso, dentro do contexto das igrejas. Procurar evitar a procriação por motivos egoístas. Isso é um grande problema, Às vezes as pessoas evitam a todo custo terem filhos porque têm uma motivação egoísta. Ou procurar muitos filhos irresponsavelmente, sem levar em consideração as condições para a sua criação ou a saúde da esposa. Esse é outro extremo, isso aí gerando filho igual um coelho, também não é responsável. Ter filhos é normal e maravilhoso, é uma bênção de Deus, eles são herança do Senhor. Devemos considerar os filhos como uma expressão do favor de Deus. Nós vimos isso já no Salmo 127, de 3 a 5, e 1 Timóteo 2,15. Todos devemos procurar ter filhos e criá-los de maneira responsável, levando em consideração a saúde de sua mãe. Sempre a saúde da mãe tem prioridade sobre a questão de gerar filhos. Até a ciência, a ciência médica também. Para experimentar a mais perfeita expressão de intimidade, amor e felicidade do casal, é o terceiro propósito da relação sexual. Vou repetir: para expressar a mais perfeita expressão de intimidade, de amor e felicidade do casal, é o terceiro propósito da relação sexual. Além do aspecto físico, o ato matrimonial envolve o lado mental, como já falei, emocional e espiritual. Ajuda a superar divergências, alivia tensões nervosas do dia a dia, do trabalho, conflitos entre o casal, contribui para a saúde plena de ambos, do homem e da mulher. A relação sexual também é um presente de Deus, que abençoa o casamento. Ele fez a relação conjugal prazerosa e agradável, para que desfrutássemos dela de maneira sadia e equilibrada, dentro do compromisso do casamento. Regras que nós devemos considerar com relação ao ato sexual ou à relação sexual. Em todo ato sexual, cada um deve procurar a felicidade do cônjuge.
não pode se transformar em um ato egoísta, egocêntrico, muito menos em um atropelo aos sentimentos do outro. Segundo, ninguém deve se negar aos desejos do outro, nem abusar ou se impor ao outro. Tem de ser levados em consideração as situações especiais que acontecem em momentos distintos. É preciso respeitar o cônjuge quando este se nega por uma razão justificada, é claro. Em termos gerais, o casamento funciona melhor quando a mulher se predispõe a ser acessível ao marido e quando o homem a trata com delicadeza e afeto. Isso é muito importante para que haja paz, harmonia e relação sexual saudável, não violenta, não abusiva. Deve ser lembrado também que a conduta e o trato durante o dia devem ser condizentes com o ato sexual. Por exemplo, o homem que maltrata a mulher o dia todo e à noite quer ter relação sexual, dificilmente vai conseguir, porque o dia a dia revela e culmina na noite no ato sexual. Para a mulher, a relação não começa na cama, presta atenção nisso, mas é o clímax de um trato amoroso anterior durante todo o dia. A vida íntima deve ser pura dentro do casal, não se pode agredir a sensibilidade nem o pudor do cônjuge. Sendo assim, ficam descartadas todas as perversões ou anormalidades na relação sexual. Podemos ver isso em 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 5 e Hebreus 13, 4. Ok? Então, nada de infiltração, pornografia, anomalias comportamentais no ato sexual, coisas esquisitas, escabrosas, uso de elementos de elementos eróticos e coisas que afetem, que tragam um outro indivíduo ou um demônio ou algumas coisas que contamine a relação conjugal. Não tem necessidade, querido. Você pode explorar toda a área sexual junto com o seu cônjuge dentro dos limites estabelecidos por Deus, sem aberrações, sem anomalias ou qualquer tipo de perversão, e mesmo assim ter uma relação sadia, abençoada, dentro do contexto do casamento. Hoje nós vemos muitos sex shops, essas coisas que acabam infiltrando alguns elementos dentro do casamento, pornografia, consolo que eles chamam, com aqueles vibradores, esse tipo de elemento não agrada a Deus, é proibido, são perversões e anomalias que tiram a função dos órgãos sexuais, do libido normal, daquilo que é natural do corpo humano, que pode ser explorado dentro do contexto do casamento e que não tem necessidade nenhuma de infiltrar e contaminar através dessas anomalias e perversões sexuais. Segundo, harmonia matrimonial. Nossa sociedade contemporânea tem exagerado tanto o valor do amor romântico, erótico e sentimental que muitos, depois de se casarem, se sentem desiludidos ao descobrir que o casamento não é uma contínua lua de mel. E não é mesmo. A paixão se apaga e as ilusões se desvanecem. Então, muita gente, depois dos primeiros meses de casamento, parece que se desilude, se frustra com relação ao casamento. E não é assim, querido. Para que haja harmonia matrimonial, para que a chama sempre esteja acesa dentro do casamento, isso, primeiro ponto, requer dedicação e trabalho, com afinco, ou seja, a relação precisa ser cultivada. Um casamento feliz não surge do nada, num passe de mágica, como nos sonhos, nem é uma questão de sorte, é conseguido através de uma dedicação esmerada, de uma sabedoria adquirida com a experiência, de uma dependência de Deus por considerá-lo como parte integrante do casamento. E além disso, uma relação harmoniosa exige maturidade de caráter, respeito e apreço mútuo, conhecimento e compreensão recíprocos entre os dois, para que seja consolidada uma relação harmoniosa, abençoada dentro do matrimônio. Nada disso se consegue com facilidade ou rapidez. Tudo isso pode ser obtido em um casamento fundamentado nos princípios estabelecidos por Deus e revelados em sua palavra bendita. Por exemplo, o elogio da mulher virtuosa em Provérbios 31, 10 a 31, demonstra a dedicação dessa mulher por sua família, o que requer trabalho e esmero por parte dela.
Como resultado, seu lar está em paz, seu casamento seguro e feliz, e ela se sente realizada como mulher e dona de casa. Ok? Nós vamos parar por aqui e vamos continuar logo em seguida no vídeo seguinte acerca dos problemas que se apresentam no casamento e terminar essa questão da harmonia matrimonial. Valeu, gente. Continue conosco, siga o seguinte vídeo. Que Deus te abençoe e compartilhe em nome de Jesus.